Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com bastante saúde, né, e dispostos, né, a aprender matemática hoje, nessa aula que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos falar sobre múltiplos e divisores, né, que também é o tema que os professores lá do Centro de Mídia de São Paulo estão passando para vocês, que vocês devem assistir todos os dias que tem aula, porque eles estão passando um exercício no final e esse exercício vale a presença de vocês na escola, tá? Então tem que assistir, tem que fazer os exercícios, tá, pessoal? Então vamos lá. Esse exercício, essa aulinha que eu estou fazendo aqui com vocês também, vocês poderão estar fazendo, vai ajudar vocês a fazerem os exercícios aí do caderno, né, do aluno Aprender Sempre. Tá legal? Vamos lá então para a aula. Para determinar os múltiplos de um número inteiro, devemos multiplicar esse número por outros números inteiros, né? Os resultados são os múltiplos desse número, né? Veja bem. Veja o exemplo dos múltiplos do número 2. Ó, é a tabuada do 2. Né? Vocês repararam aqui? Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22. E assim por diante. Né? Não tem fim esses números. Para facilitar, estabeleceremos os múltiplos de 1. A gente não vai escrever. Toda vez que eu falar para vocês, vamos fazer os múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 10, né? Nós não vamos escrever do jeito de uma tabuada, né? Nós vamos escrever dessa forma aqui, ó. Múltiplos de 2, né? M de 2, múltiplos de 2 igual 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, assim por diante, né? A gente tem que lembrar que nessa listagem que é infinita, ó, esses 3 pontinhos aqui, significa que não tem fim, que é infinita, né? Uma vez que o conjunto dos números aqui inteiros que eu faço a multiplicação também é infinito, né? Então, lembre-se bem, tá? Que é infinito. Veja outros exemplos. Os múltiplos do número 3 são, ó, múltiplos de 3 igual 0, 3, 6, 9, 15, e assim por diante, como se fosse a tabuada do 3, só que não tem fim, ó. Os múltiplos de 9 do mesmo jeito, né? Múltiplos, ó, m de 9 igual 0, 9, 18, 27, 36 e assim por diante, também não tem fim, né? Todos os múltiplos não têm fim, ok? Observe aqui, ó, que sempre começa com 0, tá? O número 0 pertence ao conjunto dos inteiros e sabemos que qualquer número multiplicado por 0 é 0, né? Ou seja, o número 0 é múltiplo de todo número inteiro, tá? Para verificar se um número é ou não múltiplo de outro, devemos encontrar o número inteiro de forma que a multiplicação para eles resulte no primeiro número. A primeira forma que eu estou ensinando é assim, daqui a pouquinho eu vou falar de outra forma, tá? Então, veja aqui. O número 49 é múltiplo de 7? Sim, pois existe um número inteiro que multiplicado por 7 resulta 49. Eu tenho que achar um número que faça vezes 7 que dá 49, né? Tem? Tem. Veja, 7 vezes 7 é 49, ok? Então, 49 é múltiplo de 7, né? Faz parte da tabuada do 7 aí. E se fosse um número grandão assim, ó? Observe o número 324. Ele é múltiplo de 3? Sim, né? Pois existe um número inteiro que multiplicado por 3 resulta 324. Veja aqui, ó. 3 vezes 108 é 324, né? Faz parte da tabuadinha, né? Ó, se eu tivesse continuado 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 108, 3 vezes 109, 3 vezes 110, né? É a continuação da tabuadinha do 3, entenderam? Agora veja aqui, ó, múltiplos de 4. Como vimos, para determinar os múltiplos do número 4, devemos multiplicar o número 4 por
inteiros. Assim, ó, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, e assim por diante, né? Portanto, os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante, ó, que não tem fim, né? Note que os múltiplos de um número são infinitos, não tem fim. Isso é os múltiplos, tá, pessoal? Como saber se um número é múltiplo de outro? Eu tinha falado daquela forma lá de encontrar um outro número inteiro para fazer a multiplicação, agora tem essa forma aqui também. Para saber se o número é múltiplo de outro, devemos dividir o múltiplo pelo número, e a divisão deve ser exata, ou seja, resto igual a zero, não pode ter resto. Veja bem, 124 é múltiplo de 2? Vamos fazer a divisão deles para ver. Né? Ó, deu 62 e o resto é zero. Então, sim, 124 é múltiplo de 2. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Se 124 é divisível por 2, então 124 é múltiplo de 2. Legal? Mas quando a divisão sobra resto, isso significa que o número não é múltiplo. Né? Veja o exemplo que eu dei aqui. Ó. 17 é múltiplo de 5? Vamos fazer a divisão. Ó. 3 vezes 5 é 15, para 17, 2. Ó. Sobrou o resto 2. A divisão não é exata. Então, se 17 não é divisível por 5, então 17 não é múltiplo de 5. Né? Vamos ver a tabuadinha do 5 vezes tem 17? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Ó, passou. Então, não está na tabuadinha do 5. Ele não é múltiplo de 5. Tá, pessoal? Agora é a sua vez. Ó. Quais são os múltiplos de 8 que são maiores que 70 e menores que 100? Tem alguns números que se encaixam, né? Então, você tem que ver os múltiplos de 8 e pegar os que são maiores de 70 e os menores de 100. E vamos colocar aqui. 2. O número 87 é múltiplo de 2? Né? Como que eu sei se é múltiplo de 2 ou não é múltiplo de 2? 3. Escreva todos os múltiplos naturais menores que 50 e maiores que 15. Tá? Vamos fazer isso? Então, vamos parar aqui uns 10 minutinhos, né, com o vídeo, para vocês fazerem essa atividade e eu já volto com a correção, tá bom? Então, parem o vídeo agora e façam esses três exercícios, tá? Parem agora. Ok, pessoal, vamos voltar então agora fazendo a correção, tá? Vamos lá. Quais são os múltiplos de 8 maiores que 70 e menores que 100? Resposta: 72, 80, 88, 96. O próximo aqui seria 104, mas como é menor que 100, então é só esses 4 números aqui. O número 87 é múltiplo de 2? Resposta: não, pois 87 não é divisível por 2 e todos os múltiplos de 2 são pares, né? Então, se eu olhar aqui e não for par, não é múltiplo de 2. 3. Escreva todos os números naturais menores que 50 e que sejam múltiplos de 15. Né? Então, ó, 0, 15, 30, 45. Ok? O próximo seria o 60, que já passou de 50. Então, não. Acertaram, pessoal? Foram bem? Vamos lá, então, continuando. Divisores de um número. Para listar os divisores de um número, devemos buscar os números que o dividem, né? Veja bem, ó. Liste os divisores de 2, de 3 e de 20. Quais são os divisores de 2? Quais números que conseguem dividir o número 2? Vamos lá? Ó, os divisores de 2 é o 1 e o 2. Só, não tem mais, né? Vamos ver se consegue dividir, ó.
2 dividido por 1 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Então só tem esses dois aqui, né? Vamos ver os divisores de 3. Ó, os divisores de 3 é o número 1 e o número 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1, né? E os divisores de 20. Quais são os divisores de 20? Aí, os divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Vejam bem, ó. 20 dividido por 1 é 20. 20 dividido por 2 é 10. 20 dividido por 4 é 5. 20 dividido por 5 é 4. 20 dividido por 10 é 2. E 20 dividido por 20 é 1, né? Está todos aqui. Então, observe uma situação, ó. Observe que os números da lista dos divisores sempre são divisíveis pelo número em questão e que o maior valor que aparece nessa lista é o próprio número, né? Ele não é como os números, os múltiplos, né? Que não tem fim. Eles têm sim, é só alguns números, pois nenhum número maior que ele será divisível por ele. Por exemplo, nos divisores de 30, o maior valor dessa lista é o próprio 30, pois nenhum número maior será divisível por ele, né? Por exemplo, quando eu tenho aqui divisor de 30, você pode ter certeza, o maior é ele, ó, é ele mesmo, né? Veja que, observe essa situação aqui, ó. Toda vez que o número divisor dá 30. Ó, 1 vezes 30, 30. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Não é isso? Então, ó, isso é uma observação para vocês não errarem. Sempre que vocês fizerem, então, um exercício com os divisores, façam essa multiplicaçãozinha aqui que vai dar certo, né? Observe aí, ó. Em todas essas multiplicações, o resultado é 30. Legal? Vamos lá, então. Confira alguns exemplos de divisores desses números naturais, ó. Número 2 é o 1 e o 2. O número 3, os divisores são 1 e 3. O número 4, ó, os divisores é 1, o 2 e o 4. E assim por diante, ó, os divisores de 20 é 1, 2, 4, 5, 10, 20. Observe que alguns números só possuem dois divisores, né? 1 e o próprio número. Esses números são chamados de números primos, né? Veja bem, ó, o número 2, ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O número 3, ó, 1 e 3. O número 5, ó, 1 e 5. O 6 não. O 7, 1 e 7. E assim por diante. Tem vários números que só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Veja os exemplos aqui, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Tem mais, professor? Tem muito mais números primos? Sim, tem infinitos números primos, né? Os números primos são números naturais maiores do que 1 que possuem somente dois divisores, ou seja, dividido por 1 e por ele mesmo. Existem infinitos números primos, como eu falei. Agora, ó, veja algumas curiosidades. Ó. A palavra primo refere-se a primeiro, né? O número 2 é o único número primo que é par. O resto não tem, porque se ele é divisível por 2, então ele já não é mais primo, né? O número 1 não é número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1 e só, né? Que já é ele mesmo, né? Então, ele não pode ser número primo. Olha aqui, ó. Em 2018, um matemático chamado Patrick, lá nos Estados Unidos, ele descobriu o maior número primo, 24.862.048 dígitos, né? É muito grande, né, esse número, né?
Agora aqui outra curiosidade, ó. Esses são os números primos entre 1 e 1000. Ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 17, o 19, o 23, 43, ó, 509, 607, 997. Não tem nenhum número que divida o 997, sem ser ele mesmo e o 1, né? Igual a todos esses exemplos aqui. Legal? Agora, ó, é a sua vez. Determine todos os divisores dos números abaixo. Então, eu quero saber os divisores de 24, de 40 e de 88. Tá? Como sabemos se um número é primo ou não? Então, escreva aqui para mim. Como que você sabe se o número é primo ou não? Tá fácil, hein, pessoal? Quais números abaixo são divisores de 156? O 2 é? O 3 é? O 4 é? O 26 é? O 34 é? Então, ó, quais números abaixo? Tem vários aqui, tá? Que são divisores de 156, tá, pessoal? Então, ó, nós vamos dar uma pausada nesse vídeo, mais uns 10 minutinhos para vocês fazerem os exercícios e depois a gente volta. Daqui uns 10 minutinhos vocês ligam o vídeo de novo para ver se fizeram correto, tá legal? Então podem pausar o vídeo. Ok, pessoal, voltamos. Já fizeram então as atividades? Vamos fazer a correção então, para a gente terminar essa aula. Determine todos os divisores dos números abaixo. Ó. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Os divisores de 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Os divisores de 88. 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88. Como sabemos se um número é primo ou não? Número primo é aquele que é dividido apenas por 1 e por ele mesmo. Ok? Terceira, quais números abaixo são divisores de 156? O 2 é? É, ele é par, né, pessoal? O 3 é? É. O 4 é. O 26 é divisor de 156. O 34 não. Quando você divide 156 por 34, ele sobra resto. O único número das alternativas acima que não é divisor de 156 é o número 34. Tá legal, pessoal? Então tá corrigido. A nossa aula vai ficando por aqui. Até uma próxima, então, se Deus quiser. Abraço!